Retornamos a Brasília. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, estiveram no Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Repórter Paula Cuenca traz as informações. Aliás, Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE na semana que vem. Paula. É isso mesmo, e foi justamente a questão da posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE a partir da próxima semana que foi o tema dessa visita feita tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto pelo ministro Ricardo Lewandowski, ainda na noite dessa quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Isso porque os dois ministros vieram até o escritório da Presidência da República para entregar o convite em mãos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para que Bolsonaro possa então participar da cerimônia de posse, que deve acontecer no dia 16 de agosto, às 7 horas da noite. Em fevereiro, a gente já viu um movimento parecido acontecer. Isso porque ainda no início do ano, quem iria ser empossado como presidente do TSE era, então, o atual presidente, o ministro Luiz Edson Fachin, e Alexandre de Moraes já aparecia como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A entrega do convite para essa cerimônia para o presidente Jair Bolsonaro também aconteceu em mãos aqui no Palácio do Planalto, algo que foi também um encontro muito rápido, muito formal ocorrido aqui. Mas o presidente da República acabou não comparecendo também a essa cerimônia de posse. Agora que o convite foi entregue, cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciar, dizendo se de fato vai comparecer ou não no dia 16 de agosto para essa cerimônia de posse. Nos bastidores, ainda é incerta a participação do presidente da República, já que a gente já viu nas últimas semanas, nos últimos meses, diversos embates entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, também a Justiça Eleitoral e principalmente com o ministro tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE, Alexandre de Moraes, que é o próximo presidente da Justiça Eleitoral. Neste sentido, cabe a gente fazer um outro destaque pelo fato de Alexandre de Moraes ter sido sorteado automaticamente como relator, o ministro responsável por fazer a avaliação do registro da candidatura da chapa de Jair Bolsonaro e também de Braga Neto para então concorrerem nessas eleições. As relações também continuam sempre muito próximas entre o presidente e o ministro Alexandre de Moraes, mas recheadas de tensões. Bom, de Brasília, Paula Cuenca, agora girando os nossos comentaristas. Marcelo, começando por você, o presidente deveria ir a essa cerimônia? Olha, me parece que quanto mais diálogo, mais entendimento, melhor, não é? Então é uma formalidade, né? Uma cerimônia formal de posse, e acho que o presidente pode comparecer sem prejuízo, né? Como eu já disse antes, de que possam ser objeto de crítica tanto o nosso sistema de votação quanto o sistema de apuração, né? Agora, eu queria insistir num ponto, né? Eu acho que está na hora da gente discutir essa imensa jabuticaba que é a Justiça Eleitoral, né? Quer dizer, a organização dos pleitos eleitorais, a organização tanto da votação quanto da apuração, não é função do Poder Judiciário em nenhum país desenvolvido do mundo. Na verdade, em praticamente nenhum país do mundo, né? Apenas o Brasil e alguns países latino-americanos que resolveram adotar o modelo brasileiro. Se você questiona nos Estados Unidos, como já aconteceu no episódio do Gore e do George Bush, né? E o resultado da eleição foi questionado, e em outras ocasiões, mesmo recentemente, na disputa entre Trump e Biden, se você questiona algum aspecto da votação ou da apuração, você leva esse questionamento à justiça nesses países. A justiça que não participou da organização da eleição e que, portanto, pode resolver, né, pode julgar esses questionamentos com absoluta isenção. No Brasil, se você questiona um aspecto da votação ou da apuração, esse questionamento vai ser levado à Justiça Eleitoral, que foi quem organizou essa votação, foi quem fez essa apuração. Então, ela vai julgar um questionamento à sua própria atuação, o que não me parece condizente com a função do juiz, né? O juiz tem que ser sempre alguém isento, né? Que não está envolvido naquela discussão. Então, a Justiça Eleitoral no Brasil, dentre outros, né, tem esse problema. Quer dizer, a própria justiça que organiza votação e apuração é que vai decidir se houver algum questionamento quanto à lisura, quanto à legalidade dessa votação e dessa apuração que ela mesma realizou. Schelp.
Pois é, interessante, né, essa visita de Alexandre de Moraes ao presidente Jair Bolsonaro, e há informações de bastidores de que quem levantou a bandeira branca primeiro foi o presidente Jair Bolsonaro. As informações que existem é de que Alexandre de Moraes não pretendia ir entregar esse convite pessoalmente ao presidente, já que o presidente já não havia comparecido na posse anterior, e, no entanto, interlocutores do presidente foram sinalizar, inclusive alguns ministros foram sinalizar aos membros do TSE que o presidente gostaria de ser convidado, e gostaria de ser convidado pessoalmente, e que teria intenção de ir à posse de Alexandre de Moraes. Inclusive, nessa conversa que eles tiveram, amigável, de 50 minutos, cerca de 50 minutos, o presidente teria dado, inclusive, uma camisa do Corinthians, Alexandre de Moraes, aí num gesto de boa vontade, num gesto de apaziguar os ânimos. Obviamente, um sinal positivo, espera-se que isso se mantenha, e esse posicionamento, digamos, ânimos menos acirrados, mantenham-se até o final do processo eleitoral. É claro que o sistema eleitoral pode ser melhorado, não existe sistema eleitoral perfeito em lugar nenhum do mundo. Mas o momento para fazer grandes mudanças para isso já passou, não há tempo hábil para fazer grandes mudanças em relação a isso. Há tempo, sim, para fazer alguns ajustes que são importantes e que podem ser positivos. Inclusive, uma sugestão que foi dada pelos militares, pelas Forças Armadas, e que aparentemente o TSE está disposto a acatar, que é o de publicar os boletins de urna online, para que qualquer pessoa, qualquer entidade possa conferir esses dados e fazer uma contagem paralela. Olha, há sempre tempo de se fazer mudanças quando quem tem o poder de mudar quer fazer. Publicar boletins de urna online não adianta coisa nenhuma, porque não existe nem cidadão, nem nenhuma entidade com a capacidade de coletar os boletins de todas as urnas e fazer a soma disso. Convidar o presidente Bolsonaro para ir à posse é um gesto cordial e amável. A gente espera que seja seguido de outros gestos, como, por exemplo, do comparecimento dos ministros ao Senado para conversar com os senadores. Eles foram convidados e explicar episódios de ativismo judicial. Juízes e ministros não são agentes políticos, principalmente, como lembrou Marcelo, juízes envolvidos na organização de eleições. Esse, sim, seria o gesto mais bonito, o fim do ativismo judicial. Mota, desculpa, mas acho que você está mal informado. As próprias Forças Armadas indicaram que estão dispostas e têm a intenção de fazer essa compilação dos dados de boletim de urna. Se eles tivessem que fazer no sistema já existente, eles teriam muito mais trabalho. Com a publicação dos boletins de urna, eles vão poder fazer isso com muito mais facilidade. Então não é verdade o que você falou, de que entidade nenhuma tem capacidade de fazer essa compilação. As próprias Forças Armadas estão planejando fazer isso. Mal informado está você, Diogo, que não tem nenhuma formação na área, está conversando com alguém que tem 35 anos de experiência e sabe que isso é uma questão rudimentar. É impossível. Então por que as Forças Armadas pretendem fazer isso? Deixa eu acabar de falar, Diogo. Respeite o amiguinho. Você está dando desinformação. Deixa eu acabar de falar, Diogo. Então fala, dá a sua desinformação e depois respeita o amiguinho. Responde. Você não tem conhecimento suficiente para dizer que uma opinião que eu emiti sobre um assunto no qual eu trabalhei durante 35 anos não é verdade. Quando você então me diga por que as Forças Armadas pretendem fazer essa contagem. Espera eu acabar de falar, Diogo. Quando você se referir a alguma coisa que eu disse, você diga que é a sua opinião. Não diga que o que eu disse não é verdade. Isso opinião não é uma coisa, desinformação é outra. Você está desviando os fatos que não são os verdadeiros. Você não respondeu a pergunta. Por que então as Forças Armadas pretendem fazer a contagem dos boletins de urna, se isso não é possível fazer? Deixe as Forças Armadas explicarem. Você não é o porta-voz. Então, você disse que sabe tudo, mas não sabe essa resposta, não sabe explicar isso. E diz que sabe tudo, diz que não pode ser contestado. Se irrita porque não pode ser contestado. Eu fiz uma pergunta e você não soube responder.
Isso comprova que você está mal informado mesmo. Bom, infelizmente não temos mais tempo, infelizmente não temos tempo.